Obrigada. Boa noite. Boa noite, Helder. Boa noite, Garcia. Tudo bem? Olá, Mari, boa noite, pessoal. Estão escutando a gente bem? Dá um joinha aí para a gente saber que está tudo certinho, por favor. A Larissa também entrou. Uma boa noite, Larissa. Vamos aí falar um pouquinho do nosso trabalho conjunto, né? De como a gente pode ajudar as pessoas a não sentirem tanta dor, né? É isso aí. Vamos associar algo que a gente faz todos os dias, que é nos alimentar, e como que isso pode interferir nas nossas dores, né? O Bruno, a gente trabalha Legal. no endereço, né? E aí hoje eu convidei ele para a gente conversar um pouquinho aí sobre dor, sobre alimentação, sobre como o nosso corpo. E uma vez ele fala e se a dor chega porque ele já gritou, né, Bruno? Como é que é, Mari? Desculpa. O corpo fala, e se ele tá doendo é porque ele já gritou. Exato. E aí é que tá, né? Ele fala, mas a dor, ela é muito imprecisa. Então, você sente uma dor, às vezes, bem localizada até para a pessoa. Ah, é aqui no na minha cervical, no meu pescoço. Mas a causa disso muitas vezes está por trás e não está à distância da cervical. E principalmente quando a gente fala em dor crônica, uma dor que não melhora, que a pessoa fica com dor e a dor não melhora, existem outras questões por trás e uma delas é a saúde gastrointestinal que está correlacionada com a nossa alimentação. Que a gente consegue melhorá-la tanto através de alimentação, como através de suplementação, que são os lactobacilos, né? E os lactobacilos, Isso, como dizer que, assim, quando a gente escreve de maneira individualizada, assim, existem dois caminhos. Você pode chegar no aeroporto com um Fusca bem velhinho, né? Ou você pode chegar no aeroporto de Ferrari, né? Qual que vai ser a sua escolha? Porque nosso intestino tem muitos neurônios, ele responde muito em relação à nossa saúde de maneira global, então o equilíbrio dele é muito importante. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, Bruno, falasse um pouquinho de você, do teu trabalho, por favor. show, beleza. Bom, eu sou fisioterapeuta. Logo que eu me formei na fisioterapia, já entrei para osteopatia e depois que eu entrei para a osteopatia, então foi um novo mundo, né, que se abriu para mim. E essa curiosidade para entender o indivíduo como um todo, como que ele funciona, é que me levou a entender um pouco mais sobre como que fatores, por exemplo, psicossociais, fatores culturais interferem na dor e também fatores nutricionais. Então, porque quando o paciente chega para eu atender, para eu ajudá-lo na dor dele, eu tenho que saber o máximo de fatores, o máximo de variáveis para conseguir ajudá-lo da melhor maneira possível com o meu trabalho e, se necessário, encaminhar para algum colega para ter um tratamento completo. E, e assim eu fui, vamos dizer assim, me desenvolvendo nessa área. Então, acho que a osteopatia meio que abriu um caminho, um novo mundo, e aí eu fui estudando um pouco mais sobre esses processos, essas variáveis que envolvem na saúde e me aprofundando também, principalmente no estudo sobre a dor, como que a dor acontece no nosso corpo. Acho que é. E hoje é full time, assim, me dedico totalmente no atendimento de pacientes com dor, principalmente crônica. Vou apresentar um pouquinho. Meu nome é Maria Manini, eu sou nutricionista, escritora também. Trabalhamos no mesmo lugar, né, de energia vital, na Tílio Bore, no Alto da 15. O meu foco de trabalho é muito nutrição comportamental, porque eu acredito que as pessoas são muito mais do que elas comem, né? É como elas comem, por que elas comem, com quem elas comem, qual é a maneira que elas comem, né? Nós somos seres, né, biopsicossociais,
nós precisamos cuidar da nossa saúde, mas assim, tudo que é muito radical dura pouco tempo. Então, quando a gente trabalha na mudança de comportamento, a coisa é mais gradativa, mas assim, ela é mais sólida. Ela vai se edificando, ela vai se realmente transformando no comportamento. Não adianta uma pessoa que nunca toma um copo de água querer começar a tomar 2 litros a partir de amanhã. É melhor que ela passe a tomar um copo, 2 copos, isso vá crescendo, permaneça na vida dela, do que ela faça uma dieta restritiva, perca e depois encontre os quilos, né? Então, a mudança de comportamento, quando a gente fala também do trabalho conjunto da dieta anti-inflamatória, é um processo, né? É um estilo de vida que vai trazer a redução também da dor, né? Sim, sim, sim. E assim, já pegando o gancho do que você concluiu a sua fala, é um processo porque, assim, por exemplo, um dos fatores, talvez o principal, que está relacionado, que relaciona a alimentação com dor, é o que a gente chama de inflamação de baixo grau, ou seja, algumas pessoas com dor crônica, principalmente dores bilaterais, ou seja, dos dois lados, em várias articulações, dores mais espalhadas pelo corpo, elas têm um estado, é como se o corpo ficasse ficasse inflamado constantemente. Não é uma inflamação muito grande, mas é uma inflamação baixa, mas que fica o tempo todo, que se mantém, que não diminui. E isso vai potencializando a dor, vai inflamando os tecidos do corpo e uma das consequências é a dor. E o que causa isso, ou melhor, até chegar a esse nível, a pessoa viveu anos com um estilo, um hábito de vida, principalmente nutricional, de maneira errada. Não sei se é esse o termo correto, mas com uma ingestão muito grande de alimentos pró-inflamatórios que foi lesionando e foi inflamando esse corpo até que ele atingiu esse estado basal de inflamação e aí começa tudo doer, o corpo fica mais sensível, começa a doer várias articulações. Então tem todo um aspecto de cultura de alimentação daquela pessoa, onde ela vive, e que mantém esse estado inflamatório do corpo. Então, como se falou, é um processo. E a gente pega essa pessoa quando ela está aqui já. E para você quebrar tudo isso, né, é um processo para você reeducar e personalizar o que essa pessoa precisa. Sair da zona de conforto não é fácil, mas é ali que você traz mudanças, né? É importante a gente honrar nossas tradições, né? Aquilo que a gente aprendeu com a nossa família, mas também assim, a gente está vivendo uma vida mais sedentária. Então, e a comida pronta, ela traz um apelo muito grande, né? Então, assim, quanto mais a gente descascar, menos a gente desembalar, uma boa hidratação, um aporte variado de frutas e verduras, não é só pensar em superalimentos, coisas, né? Mas, assim, fazer o básico bem feito, um bom feijão com arroz, evitar a monotonia alimentar, né? Alguns excessos, e cada um tem uma coisa. Algumas pessoas vão sentir um sintoma muito forte com o consumo de leite, uma questão difícil, outras pessoas vão ter alguma coisa relacionada ao consumo de glúten, então essa individualização é muito importante, né? Legal. Isso aí. E assim, trazendo algumas correlações, então, já para a gente deixar mais prático para as pessoas que estão assistindo, por exemplo, os alimentos pró-inflamatórios, quem são eles, né? Então, alimentos como carboidratos simples, a ingestão muito grande de carboidratos simples, alimentos refinados com muito açúcar, tudo isso acaba gerando inflamações no corpo que, com o passar dos anos, leva a esse estado de baixa inflamação crônica. E por que isso acontece? Quando a gente come, a absorção do que a gente come tem que acontecer de maneira gradual. Vamos dizer assim que o intestino vai absorvendo aos poucos. Quando a gente come apenas um alimento rico em açúcar, um alimento muito refinado, ou apenas carboidrato simples, o intestino absorve isso tudo de uma vez. E aí ele absorve tudo de uma vez integral, isso. Da fruta, exato. Ele absorve tudo de uma vez e manda lá para o fígado. E aí o fígado, a resposta, como o que ele recebe é tão grande, a quantidade é tão grande, que ele acaba gerando uma inflamação no fígado. Então, esse tipo de alimentação vai
afetando tanto o intestino como até mesmo a parte hepática, né, do fígado. Isso é algo muito interessante, sabe, Mari? Porque quando eu atendo algum paciente com dor e dentro das queixas secundárias eu pergunto sobre questões viscerais e alguns falam assim, eu tenho gordura no fígado, mas eu já parei de comer gordura. E eu acho legal pontuar isso, porque não é a gordura que a gente come que deixa o fígado gordo, digamos assim. É o açúcar, é o É o carboidrato simples. Então, excesso, essa né? são... O excesso Exato. de um pão de baixa qualidade, com muitos aditivos químicos, né? A troca de um pão de padaria por um pão de fermentação natural melhora muito. E não é só a retirada, a inclusão de boas coisas também, né? Castanhas, Exato. oleaginosas. Se a gente for pegar aí uma dieta, a melhor de todas é a dieta mediterrânea, né? Bastante Exato. carnes mais magras, azeite de oliva, as castanhas, que são muito legais. Então, ali, o que eu vejo que é uma boa porção para um homem e para uma mulher, né? Para uma mulher, 10 amêndoas, 4 castanhas do Pará, 8 castanhas de caju, porque você tem que ter uma quantidade para atingir níveis anti-inflamatórios, né? Um aporte bom de magnésio, de selênio. Não adianta comer uma só hoje e aí, no final de semana, eu comer um monte acompanhada de uma cerveja e de uma carne gorda. Né? Então, é o bom senso que deve imperar e interagir. Né? E assim, quanto mais vegetais verdes puros você consumir, mais anti-inflamatória vai ser a sua dieta. Né? Quanto alimentos integrais, consumo de aveia, de linhaça. Então, assim, isso vai fazer diferença. Só que a gente sempre precisa saber também em que ponto cada pessoa está, onde podemos melhorar para ser sustentável, né? E se isso é muito radical, isso dura muito tempo. A pessoa, quando está com dor, ela está muito disposta a qualquer coisa. Mas quando a dor passa, ela... Por isso que a mudança de comportamento é efetiva, né? Até mesmo para não acontecer a reincidência da dor. Exato. Isso que você falou é muito legal, porque assim, por exemplo, chega uma pessoa no consultório, que é bem comum, se queixando de dor cervical ou de dor, tensões nessa região do pescoço, que a gente chama de trapesalgia, bilateral, ou de um lado só, mas geralmente é mais comum bilateral. E aí e essa é a queixa de dor. E aí quando eu pergunto sobre algum sintoma gástrico, como azia, má digestão, enjoo, ou a pessoa tem no momento ou ela tem um histórico disso. Ou seja, a pessoa chega com essa dor, com essa queixa, e eu tenho que perguntar sobre se ela tem algum sintoma gástrico. E aí, quando ela refere isso, que ela tem azia, que ela tem enjoo, ou ela tem refluxo, ou ela tem má digestão, eu sei que, como osteopata, o meu tratamento, eu vou ter que trabalhar a cervical dela, mas eu vou ter que trabalhar a área visceral dela. Então, por isso que nós utilizamos técnicas viscerais também, para, de fato, trabalhar na causa da dor. E esse trabalho específico da osteopatia visceral vai direto na causa e vai melhorar a dor da pessoa. Só que ela vai precisar também entender ou rever hábitos alimentares para futuramente não ter de novo, que é o que você falou no final ali, não ter recidivas. Então eu trato, a pessoa melhora, fica bem, mas se ela não ter essa consciência e não conseguir reeducar a sua alimentação, futuramente isso vai voltar e ela vai estar voltando no consultório daí. A Gi falou aqui que ela ficou com bastante medo de comer semente depois da oclusão intestinal. Então, é algo que realmente a gente precisa saber, além só das sementes, como que está a questão de fibra, dessa dieta, água, né? Uma oclusão, uma alergia alimentar, são coisas que deixam a pessoa com bastante medo de um determinado alimento, né? Muitas pessoas já têm medo de alimentos sem ter sintomas, né? Eu tenho medo de comer chicória porque eu acho que é amarga. Você não sabe que o corpo tem. E quem sentiu alguma coisa na pele, né? Uma oclusão intestinal, uma alergia. Recentemente tive uma paciente que quase fechou a glote com aipim, que é um alimento pouquíssimo alergênico. Então, cada ser humano é realmente único, né? A Ana Carolina falou aqui que está gostando das nossas correlações e o Dalton falou que o Bruno é fera. Ah, esses dois aí que são feras, hein? Um abração para vocês, pessoal. Outras correlações interessantes. Eu citei essa questão do... O que está acontecendo aqui? Estou com um problema na internet? Não, acho que foi.
Outra correlação legal, ou melhor, eu falei dessa questão inflamatória. Agora o Bruno ficou com problema na internet. Antes não estava. Acho que ele já volta. Enquanto o Bruno volta, né? Quando ele estava falando ali, né, do fígado, né? Falhou, Um Bruno. estado Volte mais. agora. Ia falar das correlações, daí tem uma travada, tá? E aí, tá me ouvindo? Agora tá perfeito. Pode Agora falar. foi? Então, a gente já falou sobre esse estado inflamatório do corpo, né? Que de acordo com o que a gente come, esses alimentos mais refinados, mais processados, levam a um estado inflamatório cronicamente no nosso corpo. Isso facilita as dores mais generalizadas, espalhadas. Algo interessante que essas pessoas, elas foram encontradas níveis reduzidos de magnésio. Então, às vezes, suplementação ou até alimentos ricos em magnésio pode ajudar nesse sentido. Então, aliviar a dor e reduzir, ou melhor, reduzir esse estado inflamatório do corpo. E aí é um suplemento que, a partir dos exames, a gente consegue acertar a dose, ou como fonte de alimento, né? E aí um bom alimento para ir as castanhas, banana também é uma boa fonte de magnésio, melão também é uma fruta mais conhecida como diurética, mas assim, essa questão da variedade. Quando a gente fala de uma alimentação anti-inflamatória, uma coisa bem legal que a gente tem, que é uma diretriz nacional, da população alimentar brasileira. E ele tem para dar, no meu site tem na área das receitas, tem ele para download. E ele justamente fala, né, essa coisa da gente diminuir o consumo de processado, cada vez mais ter alimentos frescos. E às vezes é um tempero que a pessoa está usando. Deu para me ouvir bem ou cortou no começo? Cortou um pouquinho no meio, quando você estava falando, cortou um pouquinho. Tá. Eu estava falando dos alimentos anti-inflamatórios. Do guia, né, que fala muito disso, para a gente ter mais alimentos in natura. E às vezes é uma coisa um pouco oculta que está na alimentação da pessoa. A pessoa, mas eu estou usando carne. Só que ela está comprando uma carne já temperada, cheia de glutamato monossódico, que ajuda a reter muito líquido. Ou ela está usando um alimento sem açúcar, mas cheio de maltodextrina, que também é um outro tipo de açúcar, cheio de adoçantes, ricos em sódio. Então, é muito importante que a gente tenha uma alimentação com ingredientes que nossa avó referia como comida, né? É bem importante também. Legal. Essa questão do glutamato também é bem importante, né? O glutamato, ele facilita a transmissão da dor. Então, um neurotransmissor da dor, que é justamente os canais de glutamato, então essa ingestão facilita a dor também. Muito legal isso. E assim, a gente fala sobre essa questão de inflamação, né, Mari, do corpo, que a gente come mal e isso deixa o nosso corpo mais inflamado. E é muito importante a gente ter uma noção melhor sobre o nosso intestino, né? Como que o quanto que ele é importante para isso. Porque às vezes algumas pessoas têm alguns sintomas, por exemplo, tem um estufamento, come alguma coisa, tem um estufamento e parece normal. Come alguma coisa, tem um inchaço, uma distensão abdominal, parece normal. Eventualmente tem uma diarreia. Tem o intestino um pouquinho preso, que depois normaliza e depois prende de novo, e tudo isso parece normal, mas não é. Isso são sinais de que existe uma sobrecarga no sistema gastrointestinal. E eu se perceber para relaxar o profissional para a gente poder ajudar a pessoa. Exato. Né? Tanto a parte da osteopatia para ajudar nas dores e fundamentalmente esse processo de reeducação alimentar, né? Isso é essencial daí para entender o que pode ser feito. Porque muitas vezes a pessoa pode ter uma sensibilidade alimentar e nem sabe, né? E sempre comeu o pão, sempre comeu o pãozinho nosso de cada dia, e aí chega um dia que começa a ter estufamento. E acha que é normal. Com aqueles sintomas, que ela nem lembra de relatar. Quando a gente pergunta, assim, a pessoa está me perguntando coisa demais, eu vim para tratar uma coisa, ela está me perguntando outras, né? Porque quando a gente trata o indivíduo como um todo, né? É assim que a gente precisa, né? Para justamente a Gi colocou aqui de novo, por enquanto ela está usando
limite intestino que a doutora passou, né? Porque justamente, se o corpo chega nesse limite, você precisa desestabilizar, fazer uma boa melhora, e se você está fazendo coisas boas por você, a, o efeito anti-inflamatório ele é sistêmico, né? Ele não é pontual, né? Não é como uma dor de dente que você vai colocar um remédio ali, né? Os efeitos da alimentação, tanto é que não existe só emagrecer barriga, né? A pessoa emagrece o corpo todo. A pessoa vai para dor no trapézio, mas de repente ela vê que o joelho que doía, que ela nem reclamou para você, passa a funcionar melhor, ela pode caminhar mais. Então, a gente tem muito em comum essa visão única do indivíduo, né? Essa visão ampla, né, Bruno? Sim, exatamente. E essa questão como você falou, é tudo sistêmico, né? E é sistêmico mesmo. E tem uma porta de entrada que é talvez uma das mais importantes, se não for a mais importante, que é o sistema gastrointestinal, que é o que a gente coloca para dentro. Então, eu falei de alguns sintomas, né, que a pessoa tem e muitas vezes acha normal. E acha normal, e aí tem uma dorzinha também no ombro, daí depois tem uma dorzinha no pescoço, aí depois tem uma dorzinha não sei aonde. E às vezes tudo isso está, geralmente, tudo isso está envolvido, né? Tá junto. E o que acontece? É interessante falar isso, porque eu gosto muito de analogia, porque fica mais fácil de entender. Às vezes, esses sintomas que nós temos intestinais, gastrointestinais, que parecem normais, e temos esse estado inflamatório basal no nosso corpo, temos o nosso corpo mais inflamado, e por que isso acontece? Quando a gente come, boa parte, nosso intestino absorve e manda para o corpo. Outra parte a gente elimina, porque não precisamos dessa outra parte. Só que de acordo com a nossa dieta e estilo de vida, o que nós comemos pode ir machucando e lesionando um pouquinho a parede do intestino. E aí ele não consegue controlar mais quem entra e quem sai, digamos, né? Ou seja, no choque, num né? determinado momento... O lactobacilos vai justamente limpar essa casa, repovoar essa estrutura, né? Vai ser como se você pintasse a sua casa. Você vai deixar o intestino bonito de novo, para absorver aquilo que é bom, para eliminar aquilo que é tóxico, né? Aquilo que eventualmente você come numa festa, mas também não precisa comer como se fosse a última ceia da sua vida, né? Como se só fosse comer carne naquele dia, esquecer totalmente da salada. Essa radicalização de hábitos, ela vai trazendo alguma sobrecarga para o corpo, né? Eu lembro uma vez uma paciente que ficou 40 dias sem comer nada de chocolate. Na Páscoa, ela comeu 1,7 kg. O fígado dela nem chorava, né? Berrava, porque é muita coisa para processar, né? Então, ficou muito tempo sem. Então, a mais importante do que retirar alguma coisa que traz alergia, que te incomoda, é a maneira como você vai reintroduzir. E tem alguns casos mais graves, o celíaco nunca mais eu poderia comer, ponto final. Mas a intolerância à lactose, por exemplo, né, que é uma outra coisa que a gente trata muito, em um primeiro momento você realmente tem que retirar, e se a pessoa melhora bastante, se o trato intestinal é tratado, isso vai sendo reintroduzido aos poucos, né? E o controle de estresse, o controle da dor, isso também é um fator positivo, o sono de qualidade, tudo isso vai fazendo já tem reintrodução, mas assim, não é radical, não é sair do não consumir nada para consumir pizza 4 queijos, vitamina, mousse, né? Todas as coisas cheias de laticínios. Então, é o equilíbrio sempre que é muito importante. Sim, exatamente, exatamente. E assim, com o passar do tempo, e de acordo com os hábitos de vida, ou melhor, estilo de vida, né? Alimentação muito alimento processado, refinado, que vai lesando tratamentos antibactericidas com uso de antibiótico também, potencializa. Isso vai lesionando a parede intestinal e aí chega um momento que ele não consegue mais controlar quem entra para dentro do corpo, ou seja, o que é para entrar e o que é para ser eliminado. E nesse momento, algumas substâncias que deveriam ser eliminadas acabam entrando, passam pelo intestino e entram e atingem todo o corpo. Só que quando essas substâncias que não deveriam entrar, entram, aí é como se fosse
um intruso numa festa. Então, os seguranças vão lá atrás dele. Ou seja, nosso sistema imunológico vai atrás dessas substâncias. E aí, o que acontece? Inflamação. E como atinge o sangue, e o sangue vai para toda a região do corpo, a inflamação pode ser em qualquer região. Pode ser no cérebro, pode ser nas articulações, o que é muito comum. Ou pode ser, enfim, como eu falei, em qualquer tecido do corpo. Ou seja, a porta de entrada, que é o intestino, ele tem que estar saudável. Ele, se necessário, suplementar com probióticos, como você falou, e, tão importante quanto, quando você suplementa com probiótico, dá comida para ele, né? Se alimentar bem. Não adianta nada você usar o probiótico e não comer bem. Então, essa parte alimentar é fundamental para esse grande segurança que nós temos, que é o nosso intestino, permitir que apenas coisas boas entrem. É o casamento do probiótico e prebiótico, né? Alguém me falou aqui do kombucha. O kombucha também é considerado um prebiótico bem importante, assim como o kefir. Né? Mas quando a gente trabalha com suplemento, a gente tem muita certeza da dose que a gente tem ali, né? Então, se é uma inflamação, se é uma dor muito crônica, para uma dose de ataque, um choque inicial, a gente vai ter um efeito melhor. Né? Não que kombucha não vai ser, mas assim, algo que pode entrar no início e depois pode ser usado também para manutenção, né? Outras coisas fermentadas e muito simples, né? Como o chucrute, que é algo da cultura alemã, também tem um efeito muito bom aí pro intestino. Uhum. É isso aí. E assim, dores bem características desses processos inflamatórios e relacionados com o sistema gastrointestinal é quando a pessoa relata, por exemplo, Mari, dores bilaterais, né? Então, por exemplo, dói os 2 cotovelos, dói os 2 joelhos. Claro, salvo se tem um desgaste articular muito grande, mas geralmente tem esse processo inflamatório basal que a gente está conversando desde o começo. Então, quando a pessoa lá relata essas dores... Como? E quando dói de um lado só? Aí pode ser, assim, pode ter uma questão inflamatória sistêmica, que é o que a gente está conversando, pode, mas aí pode ser outras questões. Por exemplo, dor no ombro direito. A pessoa chega com dor no ombro direito. Pode ser em decorrência de uma disfunção mesmo no ombro, que eu preciso trabalhar para melhorar essa dor. Pode ser uma disfunção na cervical, que está gerando essa dor no ombro. Pode ser, puxando ainda para o sistema gastrointestinal, uma disfunção de fígado. Então, a pessoa que tem um fígado mais gorduroso, isso faz com que tem um nervo que sai da cervical e vai lá para uma cápsula que reveste o fígado, que vai para o fígado. E aí, se eu tenho essa gordura, essa inflamação no fígado, irrita esse nervo, e essa irritação irrita todo esse nível da cervical. E aí a pessoa começa a ter dor no ombro. E ela chega para mim lá falando que está com dor no ombro. Aí ela levanta o braço, não tem uma dor num movimento específico. E aí quando eu pergunto sobre questões viscerais, ela fala, eu tenho gordura no fígado, por exemplo. Entendeu? Então tem dor no ombro, chegou com dor no ombro direito e tem um histórico de gordura no fígado. Então eu, com o trabalho da osteopatia, eu preciso estimular esse fígado para melhorar essa dor no ombro. E pode ser muita coisa, Mari. Quando a gente fala em dor, pode ser muita coisa. Por isso que na avaliação tem que perguntar muita única, coisa né? para o paciente para conseguir uma relação legal com colesterol, né? Também. Colesterol, tem algumas associações com níveis aumentados de colesterol e aumento de chance de desenvolver tendinites. Então, a pessoa com aumento do nível de colesterol pode ter um aumento de chance de desenvolver tendinite. Então, a pessoa tem, de novo, tendinite bilateral, né, tendinite nos cotovelos, nos punhos. E a tendência tendinite nos tornozelos. Né? No mecânico. A tendência é pensar na tendinite como resultado de algo mecânico e não sistêmico, né? E justamente, o colesterol é algo que a produção é muito da hepática, então é um dos maiores fatores. Aí o exercício acaba tendo um efeito bastante eficiente nessa redução.
Assim como na alimentação, né? O uso de aveia, de linhaça, de chá verde, para quem não tem uma sensibilidade do Uhum. fígado, porque algumas coisas são até ditas como saudáveis, mas nem sempre são boas para todo mundo, né? Quem já teve Uhum. hepatite, quem tem esteatose, quem tem, quando passa mal tem sensibilidade, por exemplo, esse chá não é uma boa opção. Então, por exemplo, quem fez bariátrica, não é legal tomar chá de hortelã. E a gente está falando de coisas que são vistas como saudáveis. Porque o que aconteceu? Você acabou de passar por um procedimento ali, o hortelã ele tem um efeito muito vermífugo. E para esse vermífugo, ele tem uma coisa de dar aquela irritada, mas é uma irritada fisiológica. E se você acabou de Uhum. fazer uma cirurgia, não é o que você precisa. Então, essa coisa é muito do individualizar, né? Aí as pessoas às vezes se Uhum. preocupam com o colesterol do povo, mas estão usando todos os dias aqueles parceiros de sanguinha que tem uma quantidade exagerada de colesterol. Ou estão utilizando alguns biscoitos integrais com apelo saudável, cheio de gordura saturada. Então, é só Uhum. conhecendo a história de cada pessoa que a gente consegue individualizar e acertar, né? E assim, é importante falar que não é, por exemplo, se a pessoa que está assistindo está com tendinite e tem colesterol elevado, não estou dizendo que é o colesterol que está causando essa tendinite. É um fator que tem que ser levado em consideração, é importante, né? E é um fator que, às vezes, por exemplo, a pessoa, né, vamos supor que essa pessoa está com essa tendinite e tem essa questão sistêmica que a gente está falando. Aí a pessoa vai lá, vai para consulta, faz exame no tendão, vê que o tendão tá inflamado e o tratamento fica só no tendão, só no tendão, só no tendão. Que tem que ser no tendão também, mas tem que ser esse tratamento sistêmico também. Senão vai continuar, o colesterol ele vai se depositando na capa que reveste o tendão, que é a tenocinóvia, que é a capa que reveste o tendão. Então ele vai se depositando e aí vai inflamando. É semelhante ao ácido úrico, o processo da gota, quando se eleva, ataca as articulações. Acho que esse é um exemplo também bem legal de ser pontuado, que às vezes fica mais claro para a pessoa. Como que essa inflamação sistêmica gera dor. E a gota tem dois caminhos, né, nutricionais. Um pouco mais com complexo, que é o excesso de pontos, né? Muito consumo de carne, de cerveja, pele de frango, tomate, exagero no consumo de leguminosa. E o outro, muito simples, é uma baixa ingesta de água, né? Aquilo está circulando e não tem um solvente para ser retirado do corpo, que é uma boa hidratação, né? Então, essa coisa de do Sim, que é bem importante. sim. Isso é fundamental também, uma boa hidratação. E é isso aí, assim, sabe, em uma das minhas reflexões, Mari, dentro da avaliação, quando o paciente chega no consultório, dentro das várias perguntas que eu faço, eu pergunto se ele teve algum trauma, né? Se ele caiu sentado, caiu com a mão espalmada, caiu, bateu a cabeça, enfim, se teve algum trauma, acidente de carro, para eu tentar achar uma correlação com a dor dele. E de um tempo para cá, o que nessa reflexão que eu faço é que, de acordo com o nosso hábito alimentar, nós geramos um trauma no nosso sistema digestório diariamente, né? Então, comendo mal, nós temos esse alimento processado, refinado, que a gente muitas vezes come em excesso, acaba traumatizando o nosso sistema digestório. E eu parei para pensar nisso porque muitos pacientes chegavam com dor e eu tinha que trabalhar o sistema digestório também, né? As áreas do sistema digestório. E eu ficava me perguntando por que tanto, né? Por que é tão comum? E uma das boas explicações para isso é que o nosso hábito alimentar, a gente traumatiza o nosso sistema digestório. Cada vez que a gente se alimenta mal, com muito açúcar, né? Em excesso, carboidrato simples em excesso, a gente vai traumatizando ele e facilita o aparecimento das dores. Ele vai aguentando, vai ficando quieto, mas uma hora ele reclama. E assim, não é a retirada, a eliminação, um regime militar, uma dieta. Exato. É assim, coloque o que é bom, né? O que o seu corpo precisa, o que vai ter poder anti-inflamatório. Naturalmente você vai reduzir. Exato.
Eu acho que a radicalização nunca é boa, né? Então, por exemplo, hoje o glúten ele é muito dado como vilão para muita coisa, e de fato ele tem um potencial aí de irritação do intestino, de potencializar a inflamação corporal. O glúten, ele tem isso, né? Mas não é eliminar de vez da mesa de, Não é para todo de todas as mundo, né? pessoas, mas entender, mas muitas vezes entender o mal que ele pode fazer, né? E entender que, às vezes, eu posso reduzir apenas a quantidade, né? Eu posso reduzir a quantidade, trocar por algum outro alimento, para Incluir não, novas justamente para coisas, não... né? Incluir mais frutas, mais Exato. verdura. Não é O que cortar também, às vezes, leva essa totalmente. inflamação é que a dieta fica muito monótona nisso, né? A pessoa Uhum. acorda, utiliza isso e acaba usando muita coisa pronta também, tem muita coisa com apelo saudável que não é, né? Barra de cereal, é Uhum. uma barra que tem mais açúcar no cereal, a quantidade de fibras é muito baixa. Suco. Suco de fruta. Suco de fruta assim, também a gente toma e é uma bomba de frutose para dentro do sistema digestivo. É o fígado que lute para conseguir distribuir, armazenar toda essa glicose. Então é uma sobrecarga também. E O aquela sistema acaba coisa absorvendo de uma vez do só. consumo É diferente diário, da né? fruta, né? A fruta é mais A saudável. fruta vai ter mais fibra, né? E assim, e mesmo Fibra? suco, existem opções melhores de suco. Você não precisa tomar um suco com 5 laranjas todos os dias, né? Você pode misturar outras coisas, você pode misturar folhas, né? O suco de couve com outras coisas. Então, assim, são, são alimentos que você realmente consegue utilizar. A Kemi perguntou aqui da lactose, né? A lactose, eu vejo na prática o seguinte, Bruno, que quando se detecta intolerância, quando a pessoa está com muito sintoma, e eu sempre digo que mais soberano do que o exame é a sintomatologia. Porque eu já tive paciente que o exame deu, a pessoa não é intolerante, e a pessoa passava muito mal com tudo. Então, assim, os sintomas são mais soberanos do que o próprio exame. Num primeiro momento, retirar realmente tudo, até eu gosto de não ficar usando muitos produtos com enzima para o paciente, e depois reduzir muito gradativo aos poucos. Começar com coisas de melhor qualidade, né? Começar com uma ricota, começar com leite de pacote, Legal. com queijo de melhor qualidade, queijo da Serra da Canastra também é um queijo que tem uma baixa quantidade de lactose. E aí algumas coisas, visto, por exemplo, uma fonte de muita lactose, um alimento que é bem ruim nutricionalmente, é requeijão light. Para a retirada da gordura, comparado ao requeijão tradicional, é colocado tanto mais amido que requeijão light, por tamanho de porção, é um dos alimentos que mais contém lactose, né? Para justamente compensar Uhum. isso. Entendi. Então, Não é sabia, nada eu não mais. sabia dessa. Ótimo. E muito legal que você falou da introdução gradual, né? Então, a pessoa não é cortar, mas introduzir gradualmente, né? A ricota, como você falou, que tem um baixo teor de lactose e evoluindo. Muito legal isso. E, assim, o número de sensibilidade alimentar, eu não gosto de usar o termo intolerância, porque tem o intolerante, mas a maioria é sensível ao alimento. É uma sensibilidade. Tem aumentado, né? Tem aumentado e eu É uma acho relação muito fundamental. próxima do estresse também, né? Sim, sim, é uma via de mão dupla, né? O estresse e, e o que a gente come, né? Então, o estresse acaba liberando vários neurotransmissores que perturbam, né, todo o funcionamento intestinal, de absorção, e a pessoa pode ficar sensível ao alimento, né? Começa a criar uma sensibilidade ao alimento. Mas a gente tem que levar em consideração também que, em tese, o leite, a gente vai perdendo a capacidade ao longo dos anos Vai de quebrar reduzindo a a enzima, né? quantidade A de, gente de vai enzima. reduzindo progressivamente, né? Mas tem pessoas que E, reduzem muito, que de repente não toleram mesmo, nem gostam disso. E tem pessoas que não reduzem tanto e que não tem muito fazer com isso. A Keila está falando aqui que ela sempre compra requeijão light. Dá uma olhadinha lá no meu site, o meu nome, marivizestamanini.com.br. Tem umas receitas bem legais e rápidas de laticínios. Então, tem um creme de ricota do Esterilizar, que é ricota e iogurte, que é bem legal.
Tem uma receita de um requeijão caseiro que eu aprendi a fazer com 12 anos, que é leite que você ferve, a cada convidado. Então, tem várias opções realmente bem boas. E essa coisa que a Emily que falou agora, que eu acompanhei quando ela foi diagnosticada da intolerância. Hoje em dia ela consegue, por exemplo, comer queijo de requeijão, mas tomar o leite puro é algo que ela não faz. Faz mal para ela. Uhum. Agora, sabe que, confessando aqui, é a primeira live que eu estou participando e agora que eu estou vendo os comentários aqui. Vou dar um abraço pro Mas eu fui pessoal aí. Eu vi falando que a para Mari, você que eu vi que a Mari entrou aqui, a Neide, Keila já está marcando presença, a Patrícia, ó, a Mari acenando aqui. Beijão para vocês, pessoal. Marcelão, Manu, nossa, Camille, legal. E eu vi uma pergunta legal aqui, deixa eu só encontrar aqui de novo, que ela falou sobre a espondilite anquilosante. alguém me Se conta que ela horário, pode, se né? ela, ó, ela perguntou se a espondilite anquilosante ela contribui para inflamar outros órgãos, pois é uma inflamação. A espondilite anquilosante é uma doença autoimune onde de fato é uma inflamação, ou seja, o nosso corpo acaba agredindo nós mesmos. E nesse caso acaba afetando a coluna e deixando ela mais rígida e gerando inflamação e deixando ela mais rígida. E uma maneira de controlar isso é manejar a inflamação. Então, por exemplo, essas doenças autoimunes, elas não têm cura, porém elas têm manejo. E como que eu manejo uma inflamação crônica? Hábito alimentar, que é o que a gente está falando desde o começo, manejo de estresse, então, manejar melhor o estresse mesmo, né? Então, técnicas, por exemplo, práticas para que você possa procurar amanhã e até conteúdo de qualidade que você encontra gratuito na internet, como meditação, técnicas meditativas para ajudar a controlar melhor o estresse, fazer técnicas de higiene do sono para conseguir dormir melhor e reduzir o processo inflamatório sistêmico, isso tende a ajudar a reduzir a inflamação. Então, ou seja, a inflamação levou a espondilite anquilosante, tá? Não que vai inflamar outros órgãos. Eu só queria saber como está nosso horário, que eu derrubei o relógio no chão. Alguém pode contar para a gente? Você sabe aí, Bruno? É 8h15 agora? Não sei, nós começamos às 7h30, né? 7h30. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. Obrigada, Keila. Keila também foi nossa hora certa aqui. Mais uma que tem intolerância, mas consegue consumir queijo e requeijão. É isso aí. E assim, é importante avaliar, né? Avaliar não, observar o nosso corpo. Entender que sintomas, sinais gastrointestinais, observar, né? Se tem muito estufamento, se tem muitos gases, se tem diarreia, oscilando as fezes diarreia, ora o intestino mais preso. Né? São sinais que alguma coisa está irritando esse sistema. O que está irritando o sistema? Aí a gente tem que avaliar. Pode ser algo alimentar, pode ser algo estresse psicológico, pode ser uma disfunção orgânica, onde a osteopatia trabalha, então tem que avaliar. E observar o que come não faz bem, né, Mari? Exatamente. Eu lembro agora de uma vez que eu estava com uma crise muito feia de sinusite, tinha um paciente que também estava. E aí, juntos, nós dois tiramos a lactose, porque a lactose tem uma certa estímulo à produção de muco e outras coisas. Para o meu paciente, mudou tudo, sabe? Sintoma, melhorou várias outras coisas, me curou da crise de sinusite, e para mim não mudou nada. Eu só deixei de consumir um grupo alimentar na minha cultura, no meu hábito, é bem importante. Então, claro, eu não consumo como via de regra um leite de caixinhas com 7 ou 8 aditivos, né? Eu uso leite de pacote, ou uso leite que só tem leite. Eu procuro ir mais pro lado da comida de verdade. E a variedade, né? Aquela coisa de não comer sempre as mesmas coisas, né? De ter uma... Olha como a natureza nos é farta, né? Nos oferece tanta coisa. Então, aproveitar aí o que ela tem, o que ela nos oferece. A comida é pequena, nós somos grandes, né? Por isso temos que ser corajosos e provar novas coisas. É isso.
Isso aí. Eu Tem mais alguma gostaria de pergunta? agradecer bastante, Bruno, a tua participação, a participação de quem viu aqui com a gente no ao vivo e quem vai ver na reprise que eu vou salvar aqui no PTV. Legal, imagina, eu agradeço o convite, como eu falei, primeira live foi muito legal e é algo que eu adoro falar, então eu sou sempre disposto a falar sobre saúde, sobre dor, sobre osteopatia e a gente juntando tudo isso sempre acaba rendendo um papo bom como esse. Para mim foi bem legal, aprendi com você algumas coisas que eu já até anotei aqui, que certamente vai ficar até mais fácil na minha prática com os pacientes e para minha vida também, né? Na minha vida pessoal. Obrigado, Mari. Não precisa Obrigado, pessoal, esperar o também por corpo doer, né? acompanharem. Certo? Um grande abraço, uma boa noite para todo mundo e muitíssimo obrigado. Uma boa noite de sono aí, reconfortante e dias nutridos de alegria para todos. Boa noite a todos. Um abraço.